Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre as operações envolvendo os números racionais na sua forma decimal e também na sua forma fracionária. Vocês já utilizaram os números racionais no dia a dia de vocês? Bom, vocês utilizam muitas vezes em situações diversas e às vezes nem se dão conta de que uma situação pode ser representada na forma fracionária ou também na forma decimal. Mas vamos entender um pouquinho qual é a definição matemática dos números racionais. Os números racionais são aqueles números que se apresentam na forma de fração. Por exemplo, 2/5, 3/4, 1/4. Então, o número decimal, geralmente, ele é representado pela letra Q. E ele simboliza um conjunto em que o x ele pode ser qualquer número, tal que o x seja representado por uma fração. Reparem que aqui ele colocou um exemplo genérico, ou seja, ele disse que a fração pode ser P sobre Q. O que isso significa? Significa que tanto P, que é o numerador da fração, ou Q, de queijo, que é o denominador da fração, podem representar qualquer número inteiro. Lembra dos números inteiros representados pela letra Z? Então, os números inteiros é o conjunto dos números positivos e mais os números negativos, ok? Então, significa que o número racional pode ser representado por uma fração desde que o P, o Q, seja um número inteiro, ok? Então, numerador inteiro e denominador inteiro também. E olha a observação que ele faz para o denominador. O denominador, ele tem que ser inteiro, porém diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se eu for reduzir, se eu for dividir o numerador pelo denominador, não existe divisão por zero. Então, o Q? Ele pode ser qualquer número inteiro, menos zero. Ele só não pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, aí ele já não é um número racional, ok? Bom, então essa representação que vocês estão vendo aqui significa que todo número natural é também inteiro e racional. Porque veja, todo número inteiro está contido, todo o conjunto do número inteiro, dos números inteiros, está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números naturais estão contidos, estão dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Só para vocês relembrarem, o Q, conjunto dos números racionais, o Z, conjunto dos números inteiros e N, conjunto dos números naturais, ok? Então vejam esse exemplo. Considerando a temperatura em graus Celsius, se a temperatura era de 2,5 graus abaixo de zero, menos 2,5 e subiu 4 graus, mais 4, então ela passou a ser 1,5 grau acima de zero, 1,5. Vocês viram que aqui nós podemos representar essas informações na sua forma fracionária, mas também é possível fazermos essa mesma representação na sua forma decimal. Então veja como ficaria a sua forma decimal deste mesmo exemplo. Então, neste vídeo, falamos sobre as operações envolvendo números racionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!